Bom dia, gente. Tudo bem? Beleza? Como é que passaram a semana de prova? Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Hoje nós estaremos trabalhando a ligação covalente normal, caderno 4, setor 231, página 205. Ok? O que é ligação covalente? Primeiro, por que ocorre uma ligação covalente? A princípio, ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, bem diferente do que a ligação iônica. Metal doa, não metal recebe. Ligação covalente não, ela compartilha. Quando que esse compartilhamento ocorre? Quando eu tiver hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com não metal e não metal com não metal. Professor, o que é não metal ou ametal? A metal são todos aqueles elementos que têm de 5 a 7 elétrons na camada de valência, com algumas exceções, como a gente viu anteriormente, elementos com 4 elétrons na camada de valência, que também poderão ser não metais ou ametais aí, ok? Tabela periódica nos indica, né, quem são os não metais? Essa turma de roxo aqui que vocês estão vendo. Gás nobre não vale, gás nobre não entra, ele já está estável. Então o compartilhamento se dá com a turma de roxo e com o hidrogênio. O restante dos outros elementos verde e azul, eles não participam. E por incrível que pareça, eu tenho mais substâncias covalentes do que substâncias iônicas. Tá? Mas muito mais. Milhões de substâncias covalentes, só com essa combinação, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com não metal e não metal com não metal. Então é a turma de roxo e o hidrogênio que produzem as substâncias covalentes, ok? Então tá aí. Principais características das ligações covalentes. Como nós tínhamos lá as principais características das ligações iônicas, dos compostos iônicos, na ligação covalente eu tenho a verdadeira molécula. Então, a verdadeira molécula ocorre nas ligações covalentes. Tá? De que maneira? Ligação covalente ou molecular, lá, o nome já diz, é um compartilhamento de elétrons. Ninguém doa, compartilha. Tá? Os átomos envolvidos possuem características não metálicas. Tudo não metal. Isto é, eletronegatividade próxima. Eletronegatividade próxima. Eletronegatividade, capacidade de ganhar elétron. Eu preciso, o outro precisa e a gente compartilha. Os elementos envolvidos na formação da verdadeira molécula, verdadeira agora é molécula mesmo. Eles compartilham elétrons. Eles podem formar dois tipos de substância. Na ligação iônica só existia substância composta. Agora, na ligação covalente ou molecular, eu posso fazer substância simples ou composta. Outra característica. As substâncias covalentes, elas possuem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição em relação aos compostos iônicos. Exemplo, o açúcar é covalente. Ele entra em fusão, ele derrete primeiro que o sal de cozinha. Tá? Sal de cozinha é iônico. Eles são predominantes, as ligações covalentes são predominantes no planeta Terra, aquilo que eu falei para vocês. Hoje nós temos cerca de 5, 6 milhões de substâncias covalentes e cerca de umas 300 mil substâncias iônicas aí, tá? Por aí mais ou menos. Bom, o que difere uma da outra? Tá? A ligação covalente predomina o caráter não metálico. Então, substância covalente predomina o caráter não metálico. Contudo, a eletronegatividade de uma substância covalente vai de 0 a 1,6%. Já a ligação iônica, a eletronegatividade difere entre 1,7 e 3, tá? Na diferença de eletronegatividade. Ok?
Ligação covalente ou covalente simples ou normal. Se eu fizer a distribuição eletrônica do cloro, eu vou fazer a substância simples cloro. Eu terei 7 elétrons na camada de valência, olha lá, 2s2, 2p5, 7 elétrons na valência. Então, o cloro recebe e o outro cloro recebe. Ele tem 7, então se você contar aqui 2, 4, 6, 7. Aqui 2, 4, 6, 7. O que eles fazem? É precisando de 8, então eles compartilham. A fórmula de compartilhamento com os elétrons a gente já viu. Fórmula de Lewis. Aqui eu indico o compartilhamento com a barrinha. Então compartilhou um desse e um desse. Tá? Como ele tinha 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, compartilhou. Quando eu tenho um pauzinho, indica que o elétron serve para os dois. Então tem 7 aqui, com um aqui que ele compartilhou 8. Este aqui tem 7, com um que ele compartilhou 8. Estabilizou. Substância simples. Por exemplo, agora eu tenho uma substância composta. Eu tenho hidrogênio com um elétron e o cloro com 7. Eles compartilham. O hidrogênio fica com 2 e o cloro com 8. Esse compartilhamento que eu fiz aqui é representado por esse pauzinho na fórmula estrutural. Tá? O hidrogênio tem um elétron e não é metal. Vocês sabem que o hidrogênio não é metal. E o cloro, por sua vez, tem 7 elétrons. Ó. Você soma 2 mais 5, 7. Ok? A água. A água, ela tem molécula de água. O hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem, olha lá, mesmo nível, 6 elétrons, ó, 6 elétrons na camada de valência. 6, se ele compartilhou um aqui com o hidrogênio, ficou com 7, o hidrogênio ficou com 2. Ele compartilha mais um elétron com o hidrogênio fica com 2 e ele fica com 8. Então, o compartilhamento na forma estrutural é dado por 2 pauzinhos, que seriam isso daqui, ó, essa ligação e essa. O oxigênio fica com 8, compartilhou, e o hidrogênio fica com 2. Ambos são não metais. Gás carbônico, olha lá. Tem uma regrinha aqui que o oxigênio só liga com oxigênio em 3 casos. Tá? Eu vou falar, mas eu vou falar lá na frente e vou falar aqui agora. O oxigênio liga com oxigênio no O2, no O3 e no H2O2. Então aqui eu não posso ligar oxigênio com oxigênio, não é nenhum dos 3. Tá? O oxigênio tem 6, ó. 1, 2, se eu for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele faz? Ele compartilha. De que maneira? O oxigênio ficou com 7, 8. Olha lá, compartilhou. Aqui, o carbono ficou com 6, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhou. Quando compartilha, serve para os dois. Que ele ficou com 8, ficou 8. Então, a fórmula estrutural fica assim. Ó. Certo? Fórmula molecular, CO2. Fórmula eletrônica ou de Lewis, como nós estávamos acostumados. E fórmula agora estrutural. Vamos pegar uma substância simples, o nitrogênio. Quantos elétrons ele tem na última camada? Isso é a última camada. Ó. Ele tem 5. 2 mais 3, 5. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ver. Aí o que eu faço? Eu compartilho. Eu ligo aqui, fica 6, 7, 8. Então ele compartilha 3 elétrons. Cada um ficou com 8. O mesmo elétron que serve para um nitrogênio serve para o outro. Ok? Então a fórmula estrutural ficaria assim. Substância simples. Agora a gente vai para os exercícios. Vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte. Um elemento pertence ao terceiro período da tabela periódica. Forma com hidrogênio um composto de fórmula H2E. H2E.
E com o sódio, Na2E. Represente a configuração eletrônica desse elemento. Bom, se ele está no terceiro período, presta atenção. Ele está no terceiro período. Terceiro período e com o sódio, eu tenho 2 átomos de sódio. E o elemento E. Aqui a ligação é iônica, correto? Ligação é iônica. O sódio, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então o sódio tem 1 elétron na valência. 1 elétron significa que ele é o quê? Metal. E se ele é metal, ele doa esse elétron, ele passa a ter 8 na última camada. Então ele tem 1 elétron para doar. 1 elétron para doar, esse daqui recebe 1 e recebe outro, que são 2. Então esse camarada aqui, ó, quantos elétrons ele tem na camada de valência se ele recebeu 2? Ele tem 6. Porque se eu recebo 2, eu fico com 8. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu estou no terceiro período, estou com cara de ser o oxigênio, hein? Com 6 elétrons, tá? Então, esse doa, na iônica, doa 2. E aqui recebe 2. Olha lá. Não é? A iônica, metal com não metal. Então, na covalente aqui, a covalente aqui vai ficar assim, ó. 2 Hs, cada um com 1 elétron, e o E com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não pode doar. 6 elétrons na camada de valência ele não pode doar, então ele tem que compartilhar. Compartilhou. Ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aqui, 8. E o hidrogênio, 1, 2, 1, 2. Ficou com 2. Então, aqui é covalente e aqui é a iônica. A que família ele pertence? A família 16 ou 6A. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, o E. Certo? O E tem 6 elétrons. Pela ligação iônica, dá para a gente saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Tá? Família 6A ou grupo 16, a gente viu que são os calcogênios. Ok? Então já dá para a gente descobrir. Tá aí. Questão da segunda fase que você matou. Beleza? Joia! Vamos para a segunda, questão da VUNESP. As espécies químicas BR2, se você pegar lá, BR2, BR é o bromo. Bromo é da família 7A. Bromo é da família 7A. Tá? Então é a família 7A ou 17, grupo 17. E o K é da família 1A. K é da família 1A. Então, se é 1A, é grupo 1. 1 é metal. O 17, lá na tua tabela periódica, fica na parte roxa. É não metal. Tá? Aí ele fala assim, ó. O K tem 1 elétron na valência. Olha lá. E o BR tem 7. Explique justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos BR e BR. Bom, BR, item A. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o item A. Deixa eu apagar, fazer mais em cima. BR, item A. BR2. Então, BR tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem outro BR aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, com 7 elétrons é a metal, família 7A, né?
tem 7 elétrons, ó, é a metal. Ele não pode doar. Esse outro Br também não pode doar. Então, o que, que ele faz? Ele compartilha. Ele fica com, vamos ver quanto é que ele fica? Ele fica 1, 2, vamos lá, vamos pegar aqui o laser. Ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou com 8. Então, a estrutura ficaria assim, ó. Essa é a fórmula eletrônica de Lewis e a estrutural ficaria BR-BR. Tá? Agora, o item B. Potássio e bromo. Potássio é da família 1A. Tem um elétron. O bromo, tem um bromo na fórmula molecular. O bromo é da família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o que, que ele faz? Aqui é da 1A, aqui é da 7A. Aqui é metal, aqui é não metal. Se eu tenho metal com não metal, eu tenho iônica. Então ele faz isso daqui, ele doa. Tá? Ele vai doar elétrons aqui. Ele doa elétron. Doa elétron. Então esse tipo de ligação é uma ligação iônica. Ligação iônica. Em cima, aqui no A é ligação covalente. E embaixo, ligação iônica. Correto? Tá aí. Ligação covalente, a metal com a metal. E ligação iônica, metal do elétron para não metal. Tá aí, tá feitinho. Ok? Terceira questão. Uma questão bacanésima. Ele fala assim, ó. Nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, duplas ou triplas, dependendo das suas configurações eletrônicas. Assim, é correto afirmar que as formas estruturais do N2, H2, N2, CO2 e F2 são respectivamente. Bom, o hidrogênio, você vai pegar a tabela periódica. É da família 1A. Então, ele tem um elétron na camada de valência e não é metal. São 2 hidrogênios. Esse hidrogênio aqui não pode doar para esse. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que puxar uma ligação aqui, um compartilhamento. Fica com 1, 2, 1, 2. O nitrogênio é da família 5A. Você vai ter que pegar a tabela periódica. Ou grupo 15. Então, o nitrogênio, eu tenho são 2 nitrogênios, eu tenho um aqui e outro aqui. E aí eu vou colocar os elétrons da camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou fazer as ligações. 6, 7, 8. E aqui? Aqui é uma substância composta. Aqui é tudo substância simples. O carbono é da 4A, o oxigênio é da 6A. Eu falei para vocês que o oxigênio só liga com oxigênio em 3 casos. H2O2, O2 e O3. Tá? Então eu vou ter que colocar um carbono aqui e um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. E eu vou colocar os elétrons agora. O oxigênio tem 6. O carbono tem 2. E o oxigênio tem 6. Todo mundo tem que ficar com 8. Tá? Então eu compartilho aqui, fica 7, 8 para o oxigênio. E 6 para o carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu puxo mais um 7, 8. Então isso daqui ficaria assim. Ó, dupla, C, dupla, O. Agora a gente vem no flúor. O flúor é da família 7A. Então eu tenho 2 átomos de flúor. Tem um aqui e um aqui. Cada átomo de flúor tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 5,
6, 7. Não quer sair? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 aqui, 7. Então eu só compartilho 1. Ele vai ficar com 8 aqui e 8 aqui. Né? Compartilhou 1. Então vai ficar F, simples F. Aqui vai ficar N, tripla N. Aqui vai ficar H, H. Então, HHA, tripla, OCO e F. Alternativa C. Tá aí. Certo? Alternativa C. Tranquilo? Fácil, né, gente? Alternativa C. Beleza? Passamos para outra. Bom, aqui, tranquilo, essa parte é continuação da outra. Tá? Aqui a gente vai trabalhar as fórmulas de Lewis, que a gente pode representar, por exemplo. Vamos pegar aqui o caso do O2. O2. A gente sabe que o O é do grupo 16 ou 6A. Como é que eu represento essa fórmula através da fórmula eletrônica? Eu pego o oxigênio, pego os elétrons da camada de valência, né, como no outro lá, são 6 elétrons, tá? Eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada um com 6 elétrons cada um. Então, ponho 6 elétrons aqui e faço o compartilhamento. Então, vamos fazer aqui. Eu compartilho esse com esse. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 aqui, 7. Aí eu compartilho mais um. 8 para esse oxigênio e 8 para esse oxigênio. Pronto. Isso é fórmula de Lewis. Mas você não fez no anterior? Fiz. A gente usa os elétrons da última camada, reforçando aí. Eu poderia representar isso pela fórmula estrutural? Pode. É só você não colocar os elétrons. Fórmula estrutural do O2 e a fórmula molecular é O2. Então eu tenho 3 representações. A fórmula de Lewis eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, que é o O2. Correto? É isso que nós faremos nesse capítulo aqui. A fórmula estrutural, a gente sabe, por exemplo, forma estrutural do H2O. A fórmula estrutural do H2O é esse daqui. Vocês vão ver aí depois. Forma estrutural do CO2. CO2 é isso daqui. Fórmula estrutural do H2O2. Forma estrutural do H2O2 é isso daqui. HO, O, H e H. Aqui é aquele caso que o oxigênio liga com o oxigênio. Tá? Tá aí. Tem outra forma estrutural? Claro que tem. NH3. Tudo substância covalente. Ó, não tem nenhum metal se você pegar aí família 5A. Então, N aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhou 6, 7, 8. Pronto. Tá aí. Isso é fórmula estrutural. Eu peguei a molecular, no caso o NH3, e fiz a estrutural que é de baixo. Tá? Você só mostra a ligação da estrutura. Ok? E a fórmula molecular? Fórmula molecular é isso que você já viu aqui. Ó. É a verdadeira molécula. H2O é molecular, substância composta, O2 que é substância simples, O3 substância simples, N2, tudo não metal. Isso é a verdadeira molécula, tá? Isso são moléculas. Toda ligação covalente é molécula, tá certo? Por exemplo, do açúcar C6H12O6 é molécula. Do ácido sulfúrico, ó, não tem metal. Da glicose eu já fiz. Do ácido fosfórico, que é conservante da Coca-Cola. Olha lá.
só tem não metal. Do dióxido de enxofre, que é um dos poluentes do ar. Tá? O que mais? Do monóxido de carbono, CO, do dióxido de carbono. Isso é fórmula molecular. Tá? Fórmula molecular. Ó. Não pode ver que não tem nenhum metal representado. Só existem não metais. Se existem não metais, é a fórmula molecular. Tá? Indica o tipo e o número de átomos que formam uma molécula. Isso é fórmula molecular. Pegando aqui um exemplo, moçada, dióxido de carbono, que é o CO2. Ó. O CO2 é o dióxido de carbono. Isso é a fórmula molecular. Então, quando você diz isso daqui, ó, você está dizendo a fórmula molecular. Tá? A fórmula de Lewis, oxigênio, é da família 6A ou grupo 16. Ou 16. Tá? E o carbono é da família 4A, também é não metal. Ou 14, grupo 14. Ambos são não metais. O oxigênio precisa de 2 para ficar com 8 e o carbono precisa de 4 para ficar com 8. Olha lá. Então tem a fórmula de Lewis ou eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular do CO2. Certo? Olha a fórmula de Lewis da água. O que interessa é a fórmula molecular. Eu parto da molecular. O hidrogênio é da família 1A ou grupo 1, é não metal. O oxigênio é da família 6A ou 16, ou 1. E é não metal. Então, ligação covalente, olha lá. Se eu representar só com as ligações, aqui eu estou representando com os elétrons. É a fórmula eletrônica. Tá? Isso é uma ligação covalente, é a verdadeira molécula de uma substância composta. Vamos pegar a amônia? Eu acabei de fazer. Amônia, essa substância aqui, ó. Amônia. O nitrogênio é da família 5A ou 15. Grupo 15. O hidrogênio é da família 1A ou 1. Mas ele não é metal. Tá? Ele está na 1A, mas não é metal. Olha como é que ficaria. O nitrogênio ficaria com 8 e o hidrogênio ficaria com 2 cada um. Eu represento por essas ligações na fórmula estrutural. E a molecular, o NH3. Ok? Amônia. Metano. Metano é essa substância também formada por não metais. Aqui. Carbono. Carbono é da família 4A ou 14. E o hidrogênio é da 1A ou 1. E o hidrogênio é não metal. Não pode esquecer. Ele está na família 1A, mas ele é uma exceção. Ele é um não metal. Então ele vai compartilhar, ele vai ficar assim, ó, a estrutura dele. Com os elétrons ele ficaria assim na fórmula de Lewis. Correto? Olha lá. Coloquei aqui um pontinho, vocês vão... Isso. Então, ó, fórmula de Lewis ou eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Certo? Tá aí. Tetracloreto de carbono. O que eu não posso esquecer? Olha lá, tetracloreto de carbono é essa substância aqui, ó. O carbono é da família 4A. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Tá? O cloro, por sua vez, é da família 7A. Ele tem 7 elétrons na valência. Ambos são o quê? Não metais. Se eles são não metais, eles compartilham. Então ficaria assim, ó, as estruturas. Tá? A fórmula molecular, a fórmula estrutural, sem os elétrons, e aqui a fórmula de Lewis com os elétrons. Ok? Compartilha, o cloro compartilha 1, fica com 8, e o carbono compartilha 4 e fica com 8.
O ácido carbônico, olha que interessante. Então eu faço oxigênio, não pode ligar com oxigênio, só naqueles casos, né? Olha como é que ficaria a fórmula de Lewis, olha como é que fica a fórmula estrutural e olha como que é a molecular do ácido carbônico. O professor, e agora? Ele põe lá, H é da 1A, C é da 4A, é não metal, tudo não metal. O O é da 6A, não metal. Como é que eu faço isso? Aqui para fazer é fácil. Quem está no meio dos três é o carbono, então o carbono vai no meio, olha ele aqui. Ó. Depois, quem tem índice maior? O oxigênio, eu ponho todos os oxigênios em volta. E depois, quem sobrou? O que está por fora é o hidrogênio. Eu ponho onde eu quiser, desde que seja por fora. Como ele quis ter uma estética legal, aí ele fez assim. O hidrogênio ficou com 2, o oxigênio ficou com 7. Um que ele compartilhou ficou com 8. Aqui é a mesma coisa. E o carbono? O carbono ficou com 6. Ele precisa de quanto? 2, está aí. É a mesma estrutural do ácido carbônico. Correto? O que eu tenho que saber agora? A gente vai para o módulo 26. Eu tenho que saber o que é uma... Tem uma situação, por exemplo, vamos pegar isso daqui. CO. O C tem 4 elétrons, é da família 4A. O O tem 6 elétrons. Quantos Cs eu tenho nessa molécula? 1. Então tem 1, 2, 3, 4 elétrons. E quantos Os eu tenho aqui? Quantos Os? Vamos fazer o O de cor diferente. O O tem 1 também. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. 6 elétrons na valência. Bom, e agora? Agora ele vai ter que ficar... Esse vai precisar de 8 e esse outro vai precisar de 8. Então vamos começar. Posso compartilhar qualquer um. Então o oxigênio ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos compartilhar mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então o oxigênio que domina. Ele ficou com 8. E esse coitado aqui do carbono? Ele está precisando de 2. Porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, compartilha mais um. Não posso. O eletronegativo não vai deixar. Ué, e agora? E agora o eletronegativo faz assim, ó. Você pega 2 elétrons, qualquer um. Pega 2 elétrons aqui e indica. Você fala para ele, eu vou te dar o sorvete, mas não dá. Fica segurando. Essa ligação ela é conhecida como ligação coordenada ou dativa. Ele está precisando de 2 para ficar com 8. Então o átomo que ganhou estabilidade, ele indica 2 elétrons para quem está precisando. Pronto, está aí. O carbono ficou com 1, 2, 3, 4. Olha lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está precisando de 2, ele indica 2. Isso é a ligação covalente dativa. A indicação sempre de um par de elétrons. Tá? Um par de elétrons. Olha lá. A ligação covalente dativa. Do gás ozônio. Todo mundo sabe que o gás ozônio é o que mesmo? É o O3. O O é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então ele compartilha lá. O com O, compartilhou, ficou com 8. Esse O com esse O. Compartilha 2, fica com 8. E esse outro O está precisando de 2. Você pega um oxigênio aqui e indica 2 elétrons. Olha a forma estrutural plana, como é que ficaria. Olha a fórmula molecular. Então, esses dois aqui, ó, eles compartilham. Esse daqui está precisando de 2. Ele pega 2 daqui, ó, e indica para ele, indicou. A fórmula molecular seria O3. Tá? Então, a ligação covalente dativa ou coordenada é uma indicação de um par de elétrons para quem já está estável. Olha o caso do ácido sulfúrico. Por onde que eu vou começar a distribuir aqui? Vou começar pelo do meio, S. E depois eu coloco 4 oxigênio em volta.
Oxigênio, que família que é? O oxigênio é da família 6A. E o enxofre também, se você pegar 6A. E o hidrogênio? Hidrogênio é da família 1A. Como que eu faço isso agora? Fácil. Eu vou colocar os hidrogênios aonde, professor? Então, primeiro eu coloco o cara do meio, que é o enxofre. Depois eu coloco o maior índice, que é o oxigênio, em volta. E depois eu coloco os hidrogênios. Posso colocar, aqui ele colocou os dois de um lado só. Posso colocar de qualquer lado. Vou colocar um aqui e um aqui. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Ele é da família 1A. Então ele compartilha 1 aqui, fica 2 e 2. Aqui fica 7. 2 e 2, ficou 8. E aqui ficou 7. 2 e 2, 8. 2. Aí sobraram 2 aqui, ó. Família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Você indica 2, você não está compartilhando, você está indicando. E indica 2, pronto. As duas dativas. São essas daqui, ó. É essa e essa daqui, as duas dativas. Olha elas aqui, ó. As duas dativas. Então ele tem duas dativas e 1, 2, 3, 4 simples. Duas dativas, essa, e 4 simples. 1, 2, 3, 4 ligações covalentes simples. Certo? Tá aí. Fórmula molecular não muda, né? Vocês sabem que não muda. Essa é a fórmula molecular. Tá? Então, nós temos aí a ligação coordenada ou dativa, indicando o par de elétrons. Olha esse caso aqui. Esse caso, vocês não têm. Ô professor, como é que eu faço isso? Fácil, hein? Fácil. Vamos lá fazer. Pegar a cor aqui, azul. O nitrogênio é da família 5A. O oxigênio é da 6A. Como é que eu faço isso daqui? Você lembra da regrinha que eu passei? Que O2, O3 e H2O2 liga o oxigênio com oxigênio. Eu só ligo o oxigênio com oxigênio nesses 3 casos. Aqui eu não posso. Então, como é que eu faço isso? Eu não sei fazer. Calma. Eu não posso ligar o oxigênio com oxigênio aqui. Vocês viram que aqui é par e aqui é ímpar. Então eu faço assim, ó. Eu pego o nitrogênio, coloco um aqui e outro aqui. Eu não posso ligar o oxigênio com oxigênio. Então eu ponho um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui. Está faltando um, coloco no meio. Tá? E aí eu coloco os elétrons. Vamos colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloco 1. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu coloco 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a mesma coisa. Põe 1, 1, 2. Bom, eu vou começar pelo lado, ó. Vamos ver qual que é o maior caminho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz, né? Então eu posso ir de oxigênio para oxigênio, passando pelo nitrogênio. Então vamos lá. O oxigênio precisa de 8. Ele ficou 2. Pronto. O oxigênio ficou com 8. E o nitrogênio? O nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aqui. 8. Então ele pegou esse daqui. Esse oxigênio ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está precisando de 1. 8. Você pode pegar qualquer um. Esse oxigênio também está estabilizado. Agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está precisando de 2. 7, 8. Pronto. E agora aqui? Esse já ficou com 8. Esse ficou com 8, você indica. Faz um adativo. Para cá, ficou com 8.
e para cá ficou com 8. Pronto. Ligação covalente dativa. Como é que ficaria estrutural disso, professor? Fácil. Ficaria N, O, N. Depois O, O, O e O. Então eu ligo aqui 2 vezes, liga aqui uma vez, liga aqui uma vez, liga 2 vezes. Faz só a setinha indicando a dativa. Pronto. Tá aí. Certo? Depois eu vou apagar, depois a gente faz isso daqui em aula. Ficou muito mal feito aqui. Tá? Mas vai ficar basicamente isso daqui. Ok? É bem fácil. Agora a gente vai partir para os exercícios. Olha o que ele fala no módulo 26. A substância de forma molecular HNO3 é muito utilizada na indústria e é matéria-prima, por exemplo, para a fabricação de fertilizantes, explosivos, aditivos alimentares, corantes, materiais fotográficos, etc. Esse é o ácido nítrico, tá? A fórmula HNO3 é dada a seguir. Com base nela, escreva a forma estrutural do HNO3. Ele coloca aqui os elétrons. Tá? Ele colocou da seguinte forma. Ele colocou um H aqui com 1, o O aqui com 6. É que está muito junto ali, né? O N aqui com 6, né? E tem um outro O aqui com 6. Tem outro O aqui com 6. E aqui eu tenho 5. Vou dar uma apagada aqui, gente. Vou apagar aqui, ó. Para pôr esses 5 elétrons de forma que fique, dê para enxergar. Vou colocar um aqui, 2 aqui e 2 aqui. Pronto. Então vamos começar. Começar pelo maior caminho. Vou começar pelo hidrogênio. Compartilhou 1, ficou 2. E o oxigênio ficou com 7. Ele compartilha mais um oxigênio aqui. O oxigênio fica com 8 e o nitrogênio com 6. Aí, o nitrogênio precisa de 2. Então, ele compartilha um aqui e compartilha um aqui. Pronto. O nitrogênio ficou com 8 e o oxigênio ficou com 8. E esse oxigênio, ele está precisando de 2. Então, você indica uma dativa. Tá? Isso daqui vai ficar assim, ó. H, O. Aqui tem uma ligação também. N, dupla O. E a dativa aqui embaixo, ó. Pronto. Tá aí. Essa é a forma estrutural do HNO3, do ácido nítrico, tá? Tá feito aí, ó. Tá certo? Essa setinha é essa setinha que eu dobrei aqui. Coloquei a pontinha aqui. Tá? Essa setinha aí. Vou apagar isso aqui. Tá meio feinho, hein? Vou colocar a setinha certinho. Ó. Pronto. Setinha para o oxigênio, que é essa setinha aqui de cima. Tá? Essa setinha aqui. Ok? Tá aí. A segunda, o número máximo de ligações coordenadas ou dativa que o cloro pode efetuar é. O cloro, gente, vocês já pegaram a tabela periódica aí, ele é da família 7A ou grupo 17, tá? Então o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Então vamos ver lá. 7 elétrons. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Se ele compartilhar 1, ele vai ficar com 8. Então ele compartilha 1. Sobrarão 3 pares de elétrons. Então ele vai fazer uma dativa aqui, que a dativa é só indicar. Né? Ele está indicando. Ele não está doando nada, ele está indicando.
mais um par de elétrons aqui, ó, a dativa é sempre um par de elétrons. Quantas dativas o cloro poderia fazer? 3. Alternativa C. 3 dativas. Certo? Alternativa C. Bom, gente, para fazer essa próxima questão aqui, ele pede, somando-se o número de ligações covalentes da ativa das moléculas de HNO3, SO3 e HClO4. Primeiro passo é que você vai ter que fazer isso com a tabela periódica do lado. Então, o H, a gente sabe que é da família 1A. O N é da família, o N é da família 5A. O O é da família 6A. O S é da família 6A. E o Cl é da família 7A. Acho que nós fizemos todos, né? O O está aqui, o S está aqui, o N está ali, tá. Bom, então vamos começar com HNO3. Quem está no meio? O N. Quem está por fora? Quem tem maior índice? O oxigênio. Então vou colocar um aqui e um aqui. E aí eu vou colocar um H. Vou refazer isso. Vou tirar daqui, ó. Vou colocar um outro O aqui. E agora eu vou colocar o H. Vou colocar um H aqui. Agora eu vou colocar os elétrons. O H tem 1 na camada de valência. O O tem 6. O N tem 5. E o O tem 6. Vou andar aqui pelo maior caminho, né? Eu vou do H, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz eu ir para cima como para baixo. Então vamos começar a ligar. O H com N, com O vai dar 2 aqui e aqui vai ser 7. Mais um que ele compartilha aqui vai ficar com 8, ó. E o nitrogênio com 6. Aí eu vou pegar 7, 8. Então o nitrogênio ficou com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem está precisando de 2? O oxigênio. Eu faço uma dativa, não posso compartilhar mais. Pronto, ficou com 8. Indicou 2. Agora a gente vai no SO3. SO3. S. A gente vai colocar um O aqui. Outro O aqui. E outro O aqui. Melhor eu apagar, né? Porque esse O está esquisito. Vamos fazer diferente. Vamos colocar um O aqui. Mais para trás. Vou colocar um O aqui, ó. Outro O aqui. E outro O aqui. SO3. Aí eu vou colocar os elétrons. 6. Família 6A, 6 elétrons. São os elétrons da camada de valência. Tá? 6. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou começar a compartilhar. O oxigênio tem 6, 7, 8. Agora, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Quem está precisando de 2? Esse oxigênio. Então, faço a indicação, faço uma dativa. E esse daqui também indico uma dativa. Vou ficar com 2 dativas. Pronto. Agora, a gente vai pegar o HClO4. Tem HClO4. O Cl está no meio. Cl no meio. O H, agora o maior índice, o O. Então, vamos pegar o O.
Vamos colocar um O aqui, são 4 Os. Outro aqui, outro aqui, outro aqui, e vamos colocar um H. Um H por fora. Vou colocar um H aqui. Eu tenho que começar pelo H. Eu vou 1, 2, 3, 4. Eu vou para qualquer um dos Os, mas tem que começar pelo H, né? Então vamos colocar os elétrons. Aqui é 1. Aqui são 6. Aqui são 6. Oxigênio não liga com oxigênio nesses casos, né? Só naqueles casos que eu havia comentado com vocês. Aqui são 6. E aqui são 7. Pronto. Então vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio ficou com 2, estabilizou, olha lá, 1, 2, 1, 2. O oxigênio ficou com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de mais um, 8. Esse cloro aqui já ficou com 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o que ele faz? Ele indica uma dativa aqui, outra dativa aqui e outra dativa aqui. Ele pede o número total de dativas. Aqui tem 3, com 1, 4, com 2, 6. Alternativa C. 6 ligações dativas. Certo? Tá aí. Vou dar um tempo para que vocês possam copiar. E na dúvida, a aula ao vivo eu tiro a dúvida de vocês, tá? Tirar a dúvida lá na aula ao vivo. Então tá aí. Tem que ter a tabela periódica do lado, porque vocês viram que ele não deu o número atômico para fazer a distribuição. Então pega pela família, que fica mais fácil. Tá? Da mesma forma que nós temos anomalias na ligação iônica, nós temos anomalias do octeto na ligação covalente. Só que agora nós temos entre não metais, correto? Não metais. Na ligação iônica, metal com não metal. Agora, somente não metais. Então, vamos ver essa anomalia. A primeira anomalia que eu tenho aqui é dessa molécula aqui de P, não sei se dá para perceber, Cl5, onde o P é da família 5A e o Cl é da família 7A. E a outra anomalia é o hexafluoreto de enxofre, SF6. Tá? O flúor, que é o mais eletronegativo, ele vai ficar com 8. E o enxofre vai ficar com 12. Ele vai compartilhar 12. Porque vai ficar com 12 e vai ter que ficar quietinho aí. Tá? O fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Quem é o mais eletronegativo? O cloro. Então o cloro compartilha e o fósforo fica com 10. E vai ter que ficar quietinho, porque quem comanda é o mais eletronegativo. No caso do fósforo e o cloro, é o cloro. E no caso do enxofre e o flúor, é o flúor. Isso é anomalia. Tá? É uma anomalia cuja formação não pode ser explicada pela regra do octeto. Ele vai ficar estável com mais de 8 elétrons. Quem comanda é o mais eletronegativo. No caso, o mais eletronegativo entre o fósforo e o cloro é o cloro. Entre o fósforo e o cloro é o cloro, né? O cloro é o mais eletronegativo. E entre o flúor e o enxofre, o flúor é o mais eletronegativo. Então, o mais eletronegativo fica belezinha. Fica com 8. O menos eletronegativo, que é o coitado aí, que vai representar a anomalia, ele vai ter que estabilizar com mais de 8. No caso do enxofre, com 12. E no caso do fósforo, com 10 elétrons. Então nós vamos ver aqui, ó, como é que funciona isso. Tem alguns casos aqui que demonstram anomalia do octeto. O nitrogênio e o cloro também formam alguns compostos por anomalia. Ó. Tá?
Então, quem comanda é o mais eletronegativo. Sempre. Então, pessoal, nós iremos entrar agora nos exercícios de anomalia do octeto na ligação covalente, semelhante à ligação iônica. Tá? O mais eletronegativo fica com 8. O menos eletronegativo vai se perder aí, vai ficar com mais. Ele fala, observe as estruturas a seguir e assinale aquela que os átomos seguem perfeitamente o modelo do octeto. Números atômicos. Então ele dá um número atômico. Você já pensou? Você tendo que fazer vestibular com esses números atômicos, fazer a distribuição? Então vamos na família que fica mais rápido. Por exemplo, o berílio. O berílio é da família 2A, tem 2 elétrons na valência. O carbono é da família 4A, tem 4 elétrons na valência. Em vez da gente ficar fazendo a distribuição, pega a família, porque a gente sabe quantos elétrons tem na valência. O nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons na valência. O oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na valência. O flúor é da família 7A, tem 7 elétrons na valência. O fósforo é da família, a mesma família do nitrogênio, 5A, 5 elétrons na valência. O cloro é o mesmo do flúor, 7A, 7 elétrons na valência. Tá? 7 elétrons. O xenônio é gás nobre, é 8A ou 0, é estável. Tá? Então ele pergunta assim, qual que teria o modelo do octeto real? Bom, aqui não tem, né? Aqui está faltando. Olha lá, família 7A, que está faltando para o oxigênio. Essa daqui está errada. O berílio não forma. Isso daqui é uma aberração do octeto, não formou. Ele quer que o modelo do octeto tem que estar perfeito. Aqui, nitrogênio, família 5A, com 2, vai faltar elétron para o nitrogênio. O oxigênio vai ficar com 2, porque é a família 6A, agora o nitrogênio vai ficar faltando. Então aqui não dá também. Tá? O xenônio, ele é gás nobre, tá? Com flúor. Então a correta aqui é o CO2, por quê? O O tem 6 elétrons, vai formar o octeto perfeito, ó, 6 elétrons. O carbono, por sua vez, tem 4 elétrons. Carbono tem 4 elétrons. O oxigênio tem 6. Então ele vai formar o octeto perfeito, ó, quer ver? Compartilhou um aqui, ficou 7. E aqui ficou 5. Mais um, 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 o oxigênio. O carbono ficou com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. E aqui. Pode ver que o carbono ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio daqui também ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, alternativa E. Certo? Tranquilo, porque ele pede o quê? O modelo. A segunda questão é da Universidade Federal do Ceará. Então, ela diz o seguinte. Na molécula de SF6, hexafluoreto de enxofre, todos os átomos têm 8 elétrons na camada de valência? Será que todos têm? Mas é na molécula. Então vamos lá. Flúor, número atômico 9. 1s2, 2s2, 2p5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons. E terminou em P, então ele é da família 7A. Por sua vez, o enxofre tem número atômico 16. Se eu fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, eu tenho camada K, camada L, camada M, que é a minha camada de valência. Última camada. Eu tenho, se eu somar aqui, ó, 6 elétrons.
E ele terminou em P, então ele é representativo. A gente estudou na tabela periódica. Então ele é da família 6A, 6 elétrons na valência. Agora, eu tenho um flúor, ou melhor, desculpa, eu tenho 6 flúors. 6 flúors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada flúor tem 7 elétrons, então cada um vai compartilhar um. E eu tenho um enxofre. O enxofre tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na camada de valência. Olha lá, 6 elétrons. Ele vai compartilhar. Então ele compartilha um com o flúor aqui. O flúor vai ficar com 8, que é o mais eletronegativo, e ele fica com 7. Ele compartilha com esse outro flúor, ele fica com 8, o enxofre. E esse flúor também fica com 8. Só que tem outro flúor que ele é o mais eletronegativo, então é o mais forte, ele vai puxar para ele. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. O flúor, que é o mais eletronegativo, todos eles ficaram com 8. E o enxofre compartilhou? Compartilhou um, ficou? Ele tem 6. Compartilhou um, ficou 7. Mais um, 8. Mais um, 9. Mais um, 10. Mais um, 11. Mais um, 12. Todos os átomos ficam com 8 elétrons na camada de valência? Não. Apenas o... Deixa eu apagar aqui, senão fica apenas. Vamos apagar isso aqui. Está torto. Então, não. Apenas o flúor. Só o flúor que fica com 8. O enxofre não. Isso daqui é uma aberração do octeto. Só o mais eletronegativo que ficou com 8. Ok? Beleza? Então tá aí. Vou dar uma paradinha para você poder, depois vocês copiem. O terceiro. O terceiro ele fala assim, a descoberta do elemento boro, número atômico 5, aí você vai na tabela periódica, você vai ver que o boro é da família 3A, ou 13, grupo 13. Então tem 3 elétrons na camada de valência. É atribuída a Sir Humphrey Davy e Gay-Lussac e L.J. Thénard, em 1808, simultaneamente na Inglaterra e na França, somente com base no seu número atômico 5, boro 5. Então, 1s2, 2s2, 2p1. Tem 3 elétrons na valência, olha lá, família 3A. Tá? Somente com base no número atômico, muitas informações sobre suas propriedades podem ser inferidas. A seguir estão enunciadas algumas dessas propriedades, mas somente uma. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Ó. Ele está dizendo que somente uma propriedade é correta. Tá? Somente uma propriedade é correta aí. Então nós temos que prestar atenção. O boro faz ligação iônica. O boro possui 3 elétrons na camada de valência. Ele é exceção à regra. Tá? Então, muitas vezes as ligações que ele faz é ligação covalente. Tá? A estrutura de Lewis de sua molécula é diatômica. Também não. Deve formar moléculas em que o átomo de boro não obedece à teoria de octeto? Sim, é essa daqui. Ele não obedece à teoria de octeto. Vamos pegar um exemplo aqui? Olha lá, BCl3. O cloro é da família 7A, então ele vai ficar com 6 na camada de valência. Vai ficar assim, ó, B, Cl, 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 mais eletronegativo. E ele pode também fazer com BF3,
aqui é muito eletronegativo. Então ele vai ficar boro no meio, né? Um flúor aqui, outro flúor aqui e outro flúor aqui. O flúor você sabe que é da 7A também. Então o boro vai ficar com 6 elétrons. Então ele não obedece à teoria do octeto. A correta seria a C. Beleza? Não forma composto covalente. Forma sim, ele forma composto covalente. É um elemento do terceiro período. Não, o boro é do segundo período da tabela periódica. Tá? Segundo período.